15º domingo do tempo comum, missa de encerramento das missões e dia do dízimo. Tudo bem com todo mundo? Coisa boa, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós queremos acolher a todos, nessa Eucaristia, os que vieram celebrar conosco. Já temos frutos das missões aqui, O casal que eu estive visitando, a Marlene, e o esposo, como que é o nome? João Paulo, os filhos, Já descobri alguém ali que é coroinha, que toca violão, Olha que bênção, E daqui uns dias eu vou descobrir o que é que o pequeno faz, Eu quero acolher vocês, a alegria de tê-los conosco. Também temos alguém que é da comunidade de Rema aqui, Temos um casal, Cadê a moça aqui? O jovem pode vir aqui para perto, não problema não, São noivos? Namorados? Muito bem. A Daniela, que é ex-paroquiana lá no Jardim São Bento, da quase da paróquia Senhor Bom Jesus. Mas alguém está aqui pela primeira vez hoje? O casal que chegou. Bem-vindos. Como que é o nome? Bernardo, muito bem. Moram aqui no território da paróquia? Abadia. Alegria tê-los entre nós. E a cada um, aos nossos missionários, Tivemos uma semana intensa, desde a outra sexta-feira, concluindo hoje com essa missa, essa iniciação de graças pela nossa missão realizada nas visitas às casas, nas visitas aos CIMEIs, às escolas, à UPA, à UBS, os encontros que tivemos das mulheres, dos homens, dos casais, também a missa de setor, a reabertura da capela Nossa Senhora Aparecida aqui na Vila Esperança 1, e ontem foi um dia assim, bem movimentado, enquanto com crianças, adolescentes, à noite no alto a juventude, não sei se alguém viu, quem viu no grupo, colocamos lá, Então muitos viram, a noite foi muito bonita, então nós queremos colocar tudo isso no altar de Deus. E essa iniciação de graças, pela presença dos nossos irmãos seminaristas, que são a esperança de nossa igreja, e do Padre Manuel, que é o responsável pela formação dos nossos futuros sacerdotes, uns mais perto, outros um pouco mais distante. Eu falava na Santa Clara, quem sabe que um de vocês um dia não será o pároco dessa paróquia, Então rezemos para que sejam santos sacerdotes. Então vamos acolher a todos com a grande salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia e do perdão de Deus. Façamos neste breve instante de silêncio o nosso exame de consciência. Cantemos juntos o nosso pedido de perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e és só, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus e Pai, nossos louvores.
que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que aprendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E os
Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo e aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Enquanto a multidão, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver.
porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Reverendíssimo Padre José Edilson, a quem eu aproveito mais uma vez para expressar publicamente o meu agradecimento por ter colaborado na minha formação. Padre Edilson foi meu professor de teologia, e se eu não for hoje um homem e um padre bom e santo, a culpa não é dos meus formadores, é falta de vergonha na cara mesmo da minha parte. Cumprimento também os seminaristas aqui presentes, na pessoa do seminarista Gustavo, presidente do Comise, a Comissão Missionária dos Seminaristas, irmãos e irmãs. As nossas leituras de hoje nos chamam a atenção, nos questionam a respeito do modo como nós estamos ouvindo, como nós estamos acolhendo a palavra de Deus, já que o modo como nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração vai determinar se ela vai produzir frutos ou não, e a quantidade de frutos que ela vai produzir. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus em nosso coração tem um efeito como o efeito da chuva que cai do céu, molha e fecunda a terra, fazendo germinar a semente para que ela produza frutos. É interessante também nós observarmos que aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está falando na parábola do semeador era uma realidade que já estava acontecendo com ele. É uma realidade que acontece conosco. É uma realidade que acontece conosco todas as vezes
que nós entramos em contato com a palavra de Deus, todas as vezes que ela é semeada em nosso coração. E é uma experiência que os missionários estão vivenciando nestes dias. Podemos lembrar, por exemplo, que Jesus já havia severamente criticado as cidades de Betsaida, a cidade de Cafarnaum e outras cidades da região, pelos seus habitantes não terem acolhido a sua palavra. Podemos lembrar que os fariseus não acolhiam a palavra de Jesus, queriam matá-lo e o acusavam de estar inspirado pelo demônio. Podemos lembrar que os judeus, de modo geral, não acolhiam a palavra de Jesus e insistentemente pediam a ele um sinal do céu que fosse irrefutável. Ou seja, podemos imaginar que até mesmo os apóstolos poderiam estar desconfiando, poderiam estar duvidando de que a palavra que Jesus estava semeando pudesse produzir frutos. Esta é a realidade. Jesus diz: algumas das palavras semeadas caem à beira do caminho. Aquele terreno ressequido, aquele terreno compactado, aquele terreno de chão batido, onde a semente não consegue penetrar. Jesus disse: este é aquele que ouve a palavra de Deus e não a compreende no momento. É aquele que, enquanto a palavra está sendo semeada no seu coração, ele está distraído. Alguém agora pode estar prestando atenção que tem 2 lâmpadas ali que não acenderam. Alguém se distrai com a gatinha que de vez em quando entra aqui na missa. Alguém se distrai com um detalhe que está acontecendo no presbitério. Ou seja, a palavra de Deus está sendo semeada, mas o pensamento da pessoa está longe, pensando naquilo que vai fazer depois do almoço, pensando naquilo que tem as suas preocupações durante a semana. E Jesus diz: isso faz com que a palavra de Deus não produza transformação em nosso coração. É aquele que vai à missa, é aquele que vai ao grupo de oração, é aquele que vai ao grupo de terço, é aquele que vai ao grupo de reflexão, escuta a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, reza a palavra de Deus, mas não consegue perceber uma aplicação prática para a palavra de Deus. Ele lê ali no momento e logo depois já esqueceu daquilo que foi lido. Jesus diz também que outros recebem a semente da palavra de Deus no terreno pedregoso. Aquele terreno que não tem profundidade, a semente cai, germina rapidamente, enquanto a planta ainda está fraquinha e sensível, o sol forte de Uberaba castiga aquela planta e ela morre sem produzir fruto. E Jesus diz que este é aquele que, enquanto escuta a palavra de Deus, ele se alegra, ele se empolga, ele fica motivado com a palavra de Deus. É aquele que, enquanto está escutando a palavra, ele sente o seu coração arder, ele concorda interiormente com aquela palavra. Tem gente que vai no retiro e dá taquicardia, sente o coração acelerar. Tem gente que vai num retiro
espiritual e arrepia, e chora, e cai no chão. Faz propostas de conversão, faz propostas de oração, fala que de agora em diante vai mudar a sua vida, fala que não vai mais perder a paciência com aquele seu parente chato, mas rapidamente, na primeira dificuldade, diz Jesus, na primeira perseguição, ele desiste de colocar em prática aquela palavra. Se fosse o meu pai era um homem muito prudente, sensato. Se a gente falava assim, olha lá meu pai, ó, meu irmão está muito interessado fazendo aquele trabalho ali, ele dizia assim, vamos esperar para ver se isso não é fogo de palha. Vamos esperar para ver se isso não passa de uma emoção passageira, momentânea. Vamos ver se ele vai perseverar nos seus propósitos. Se fosse a minha mãe, ia dizer assim, aguarde para você ver. A primeira vez que pisar no calo dele lá na igreja, vai embora para casa e não volta mais. Este recebeu a semente, a primeira vez que for contrariado, a primeira vez que os caprichos deles não for atendidos, a primeira vez que o padre dizer não para ele, tem que dizer as coisas bem claro, né? Ele vai embora, vai procurar outra paróquia, que Uberaba tem muitas, né? E não volta mais. Tem outro ainda, disse Jesus, que recebeu a semente da palavra de Deus entre os espinhos. A planta germinou, cresceu, mas não produziu frutos, porque foi sufocada pelos espinhos. Ou seja, é aquele que também tem bons propósitos, tem boas intenções, mas não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Vem à igreja, faz seus propósitos de conversão, faz seus propósitos de santidade, faz seus propósitos de uma vida espiritual intensa, mas um dia tem este compromisso com a família, depois tem este compromisso profissional, depois tem esse compromisso com os amigos, depois tem aquele compromisso com o lazer, depois vem as ansiedades do dia a dia, depois vem a correria, depois vem os trabalhos excessivos, depois vem as preocupações com o futuro, ou seja, também não vai perseverar nos seus propósitos, também não vai perseverar a ponto de dar frutos. Veja, todas essas coisas são boas, não são coisas negativas, mas elas foram colocadas em primeiro lugar antes de Deus. Depois, por fim, disse Jesus, uma parte da semente caiu em terreno bom. É aquele que ouve a palavra, compreende a palavra e coloca a palavra em prática. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está nos fazendo este questionamento, nos convidando à reflexão a respeito do modo como nós temos recebido a semente da palavra de Deus em nosso coração. Deus está nos convidando para prepararmos bem o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus e podermos produzir frutos, como diz São Paulo aqui na segunda leitura, frutos abundantes do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição na carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos ao Senhor as nossas orações e súplicas, invocando-o com toda confiança e rezando juntos após cada invocação. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que a palavra de Deus germine, cresça e frutifique sempre mais no coração da Igreja, a qual é chamada a ser sinal do sacramento de Cristo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os homens e as mulheres acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os coordenadores e agentes das pastorais e movimentos de nossa comunidade não desanimem diante dos cansaços em anunciar, com coragem e alegria, a palavra da vida e semeá-la no coração do mundo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, abençoai todos os dizimistas de nossa comunidade, que sua generosidade e fidelidade sejam sempre retribuídas com paz, saúde e abundantes graças. Iluminai naquele que ainda não descobriram a beleza do dízimo como gesto de gratidão, para que possam se sentir tocados. Rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, abençoai todos os missionários que nesta semana levaram a vossa palavra aos lares e aos hospitais. Renovai neles a alegria de servir e o desejo de evangelizar. E fortalecei para que continue sendo presença de esperança, acolhimento e amor junto aos que mais precisam. Rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, que a semente lançada durante essa semana de missão produza muitos frutos de conversão, solidariedade e perseverança na fé. Rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Nós somos agradecidos a Deus pela oportunidade de ter, durante esses dias, a presença do Padre Manuel, que é o nosso formador, dos seminaristas da filosofia e teologia, estes nossos seminaristas que, tendo vivenciado essa experiência, possa levar em sua vida pastoral missionária o desejo de serem sacerdotes santos, mas também missionários, que vão ao encontro dos irmãos e suas necessidades. E aí eu quero lembrar desta terceira prece, que os agentes de pastorais e movimentos não cansem em meio à missão de evangelizar. Nós tenhamos sempre coragem, ânimo, força, pois uma igreja fechada em si é uma igreja doente. O Papa Francisco sempre lembrava isso. Prefiro a igreja sofrida, acidentada, lameada, do que uma igreja fechada, doente dentro de si mesma. É isso que percebemos na nossa paróquia. Uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que se depara com as suas diversas realidades e traz para si o compromisso de ajudar na libertação. Então, Padre Manuel, queridos seminaristas, somos muito gratos a vocês e oferecemos em prece a vida de vocês, rezando com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ó Deus, que tudo fazeis germinar, crescer e frutificar, ouvi bondoso as preces que vos ofertamos de coração sincero, por Cristo nosso Senhor.
Nós podemos sentar. Nós vamos oferecer diante do altar do Senhor as nossas ofertas de pão e de vinho, e depois a nossa oferta pessoal. Mas eu faço o pedido que a nossa oferta hoje seja generosa. A nossa coleta desta missa não será da nossa paróquia, mas será para o COMISE, Conselho Missionário dos Seminaristas, onde eles se organizam, se preparam para desenvolver esse trabalho missionário. Não fica para o seminário, fica para esse Conselho Missionário dos Seminaristas. Então, que nós, no ofertar, sejamos generosos, para que eles possam ter condições de continuar se organizando para a realização dessas missões que acontecem anualmente. Cantemos oferentes ao Pai. Irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E ele está
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas, criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda criatura, e quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. Digamos juntos: a todos socorrestes com bondade, todos. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós vos pedimos, ó Pai,
que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, a ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vida gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos torna um só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais os oferecemos este sacrifício. O vosso servo, Papa Leão, o nosso bispo Paulo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, especialmente o Padre Manuel, na sua missão de formador, os diáconos e todos os ministros da Igreja. Rezemos especialmente pelos nossos seminaristas, que são a esperança do nosso amanhã da Igreja, no ministério sacerdotal. Os fiéis que em torno deste altar nos oferecem este sacrifício, especialmente os na sua diversidade que estiverem envolvidos na nossa semana missionária. O povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo. Cada um possa lembrar por um instante em silêncio os nossos entes queridos que trazemos em nosso coração. E de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé.
concedei-lhes, ó Senhor, e a todos nós, vossos filhos e filhas. Concedei ao Pai de bondade alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, por quem dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Filho de Deus, que tiras o pecado do mundo, tens de piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tens de piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por
alimentados pelos vossos dons, nós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebrarmos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enfim, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo!